Obrigado aí, Estevam, pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. Desde ontem a gente vem tendo várias palestras e debates transdisciplinares. Eu sou de Ouro Preto, eu sou da UFOP, da Engenharia de Minas da UFOP, e o assunto aqui é mineração, e mais precisamente o que está nos unindo nessa discussão é o rompimento da barragem de Fundão lá da Samarco. Eu não preparei nenhuma apresentação, eu vou uma fala breve e provocativa. Eu trabalho há algum tempo já com mineração. Vou falar de um projeto que eu desenvolvi há um tempo atrás com garimpeiros, não mineração, mineração informal, como outros preferem dizer, ou chamar, em Monsenhor Horta. Monsenhor Horta é um distrito de Mariana que está às margens do Gualacho do Norte, que é o rio que foi impactado, afluente aí do Rio Doce. E, à época tinham 25 dragas, em torno de 250 pessoas, a maioria de Monsenhor Horta, que vivia do garimpo de ouro lá nesse distrito. E eles tiveram problemas, é claro, estava ilegal, problemas com a água ambiental, com a polícia ambiental, com o DNPM, e foram atrás da universidade para ajudá-los a legalizar a situação deles, que era ilegal. E tinha um projeto, tinha um edital da FAPEMIG aí de arranjo produtivo local, a gente encaixou um projeto lá para tentar legalizar esse garimpo, e ele funcionou sob um TAC, um termo de ajustamento de conduta, ao longo de 2 anos, com a universidade dando apoio. Mas, enfim, eles desviavam o leito do rio, ou trabalhavam num leito antigo do rio, num paleocanal, e eles tinham, no leito do rio, quando desviavam, eles tinham que escavar aí em torno com uma draga, retirar sedimento, em torno de 4,5 metros, 5 metros de sedimento, para chegar num cascalho mineralizado, onde tinha ouro e tudo mais. E algumas vezes eles tinham uma decepção danada, porque eles chegavam num ponto e eles encontravam cachimbo dos bandeirantes, dos escravos, à época, que trabalhavam nesse garimpo, ou que tiraram o ouro lá no século XVIII, bateia, canoa, partes de canoa, e eles ficavam decepcionados quando achavam. Você fala, puxa, os bandeirantes já passaram aqui, já tiraram o ouro. E eu estava olhando por outro lado, falei, gente, mas tem 5 metros de sedimento nesse rio, ou seja, um canal do rio estava 5 metros assoreado, exagerando aí os 5 metros. Eu falei, são 300 anos de atividade mineral aqui, né, desde o descobrimento, a chegada dos bandeirantes na região, e essa intensa mineração assoreou o rio, lá estava toda a mata ciliar e tudo, mas teve trabalho pesado 1750 por aí, por volta de 1750. Lá não tinha barragem de rejeito nessa época, né? Era tudo ali no rio mesmo, jogava e assoreava o rio. Bem, mas Ouro Preto, Mariana, Nova Lima, grande parte das cidades aqui, dos municípios mineradores do quadrilátero ferrífero, são cidades que foram construídas graças à mineração. Não fosse a mineração, eu não sei se a gente ia demorar mais tempo, os portugueses, os paulistas, os brasileiros da época, iam demorar mais tempo de chegar nesse sertão das Minas Gerais, como ficou conhecido depois. E graças à mineração, depois eles foram para o Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, e nós tivemos toda essa expansão territorial. Eles atravessaram a linha limítrofe aí do Tratado de Tordesilhas, entraram em território espanhol, então isso contribuiu para esse país com as dimensões geográficas que nós temos hoje.
mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para que a coroa pudesse ter mais controle. Né? Ouro Preto foi capital do estado, uma das cidades mais ricas do mundo, por volta de 1750, 1760. E é um lugar, geograficamente falando, não apropriado para ter uma cidade. Ouro Preto é um caos enquanto cidade. É bonita, tem uma vista maravilhosa, mas é um caos. Né? As casas construídas no vale, uma umidade terrível. Ela só existe porque o mineiro queria ficar pertinho da mina dele. Ele abriu uma mina na serra lá, vou construir minha casa aqui ao lado. E o povo foi ficando. E a última evasão de pessoal de lá foi a mudança da capital para Belo Horizonte. Mas a cidade, enfim, sobreviveu. E ontem nós conversamos, bem, é uma cidade mineira, Ouro Preto, Mariana, uma cidade que foi fundada pela mineração e até hoje vive da mineração. Com toda a sorte de problemas ambientais, sociais, decorrentes da mineração, decorrentes da implantação de um novo projeto e decorrente desse acidente ou desastre do rompimento da barragem de Fundão. Ontem nós conversamos também no debate, onde falava da pobreza da cidade em relação aos municípios mineradores são pobres. E eu lembro que teve até um exemplo, ela falou, Mariana não tem saneamento básico, o esgoto não é tratado. Também não é tratado de Belo Horizonte, ou em sua totalidade. Ouro Preto também não é, infelizmente, é uma pena. Mas se você for verificar o IDH dos municípios do quadrilátero ferrífero, as cidades que têm, os municípios que têm o maior IDH, estão diretamente ligadas aos municípios, a menos de Belo Horizonte, aos municípios que têm a mineração como uma fonte principal de receita e emprego. Então, é importante, a mineração não é esse vilão como agora está sendo colocado. Agora, se a prefeitura, se o governo local usa ou mal, usa bem ou não o recurso proveniente da CEFEM, da compensação financeira pela exploração mineral, isso é uma questão da população local, né, de cobrar esse orçamento participativo e que se cumpra o que está na Constituição, que o recurso oriundo da CEFEM são para obras de infraestrutura, educação, saúde. Infelizmente, esse dinheiro cai no caixa único do município e nós não sabemos, nós, os munícipes, não sabemos para onde vai esse dinheiro, como ele é aplicado, se ele é usado para pagar funcionários, como é proibido por lei. Tem toda uma discussão em cima disso. O valor da CEFEM é pequeno, 2%, deveria ser 4%. Eu acho que essa é uma discussão menor. Eu acho que a principal é como é aplicado esse recurso. Mas as cidades se destacam, sim, com um IDH mais alto do que outros municípios que não são municípios mineradores. Há uns 2, 3 meses antes do rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, o crime idiota, eles sabiam. Eu participei de uma audiência pública no município de Mariana, onde se estava discutindo a perda de empregos decorrente dessa crise das commodities minerais. A Vale estava demitindo, reduzindo o quadro, o município perdeu a arrecadação de forma acentuada. Teve uma discussão interessante, tinha o pessoal do sindicato, Metabase, estava lá, não sei se você estava presente nessa audiência. E certamente se essa audiência fosse agora, a situação seria pior, porque com o fechamento da Samarco,
o desemprego aumentou, ou seja, o impacto socioeconômico desse acidente, além das perdas e tudo de vida que teve, do impacto ambiental, ele também é grave. E aí eu queria fazer um paralelo com a barragem, né? Saindo um pouco dessa questão da apresentação da mineração, preparado agora, tá, gente? Então, se eu gaguejar alguma coisa aqui, porque eu estou pegando as palavras. Eu vou fazer um paralelo, a barragem de rejeito. Antigamente, a mineração, aí, há 50 anos atrás, ou um pouco mais, não existia barragem de rejeito. O rejeito sempre existiu. Tá? O rejeito é aquela parte do minério que, uma vez tratado, ele não tem valor comercial. Então, separa a parte que é interessante, o ouro, e o resto, ele é descartado, é o resíduo, é o rejeito. Esse rejeito antes era o volume de minério tratado, ou seja, a quantidade de minério tratado era pequena, e não existia uma preocupação ambiental, o rejeito era lançado diretamente no primeiro curso d'água que tinha, ele ia soreando. E aí eu volto lá no garimpo, né, os 5 metros de sedimento que tinha lá no Gualacho do Norte. E uma vez eu passando com os garimpeiros, vindo lá do Gualacho do Norte, nós passamos pela barragem da Samarco, a barragem de Germano, e aí os garimpeiros falaram, isso aqui é que é impacto ambiental. Eu falei, não, isso não é impacto ambiental, isso é uma forma de controle de impacto ambiental. Se não fosse a barragem de rejeitos aqui, vocês hoje teriam que cavar 20 metros, 30 metros, 50 metros, talvez, no leito do rio, para encontrar o ouro. Vocês só estão tendo que cavar 5 metros. Vocês têm que dar graças a Deus de ter essa barragem. Bem, barragem, no meu entender, e eu vou colocar dessa forma aqui agora, é um instrumento de controle ambiental. É para reter o rejeito, para que ele não seja lançado, ou que você não externalize esse impacto. Ou seja, ele vai ficar contido na área de servidão da mina. Então, o rejeito eu vou chamar de doença, né, e a barragem, só para provocar, e a barragem eu vou chamar de antibiótico. Então, você tinha lá, era a penicilina. A barragem era penicilina para tratar o rejeito. O rejeito ia ser contido, e assim a função da barragem até hoje é um instrumento de controle ambiental. O problema é que essa doença cresceu muito. Hoje o volume de rejeitos tratado, ontem foi discutida essa relação, o volume de rejeito tratado, eu estou finalizando, é cada vez maior, esse crescimento é exponencial, se trata uma maior tonelagem de minério, se gera mais rejeito, e aí esse instrumento, ou esse antibiótico, a dosagem ficou muito alta. E agora o remédio está causando mais mal do que o bem que ele deveria causar. Não estou aqui para discutir qual que é a causa do rompimento, nós tampouco sabemos ainda, mas houve um rompimento da barragem que causou um impacto ambiental significativo, causou mortes, um impacto social, um impacto econômico, não se discute isso é consenso nosso. Mas a barragem de rejeito é um instrumento ainda de controle ambiental. Como nós vamos tratar isso aí daqui para frente, eu acho que é motivo dessas discussões, e eu espero que a gente aprenda desse erro, dessa fatalidade, dessa tragédia, que a gente tenha lições aí para um futuro da mineração que seja ambiental e socialmente mais condizente ou respeitado. Muito obrigado.